avaliação é positiva, a sessão da Câmara é para isso, né? Debate de ideias, de proposições, divergências de ideias, de proposições, desde que tenha respeito. Tivemos uma sessão com metade da pauta já em segundo turno, portanto, muito do que foi debatido já na sessão passada hoje não foi debatido porque era a segunda votação. E algumas matérias em primeiro turno, primeira votação. Requerimentos, pedidos de informação ao Executivo, a órgãos do Estado, sobretudo Sanepar e Copel. A Apucarana tem passado por uma crise com relação ao abastecimento de água. Obviamente que parte disso diz respeito às secas, mas também com relação à gestão da companhia de saneamento, a Sanepar, que tem prejudicado demais o município no abastecimento de água, também com relação à energia elétrica nos bairros. Muita reclamação. E a Câmara de Apucarana, os vereadores, são as caixas de ressonância. A população nos procura para que a gente acione esses órgãos. Insisti muito e peço aqui mais uma vez para que a imprensa nos ajude a fazer essa sensibilização com relação também à seca que tem ocasionado algumas queimadas no município de Apucarana. A população precisa entender que ela não pode atear fogo em terrenos para queimar lixos ou para de repente abaixar o mato, né, para economizar numa poda, num corte de mato, achando que isso é um bom negócio, quando na verdade é um crime que você está cometendo. Estamos passando por uma crise de seca e qualquer pessoa que coloque fogo num terreno para queimar lixo, para queimar mato, saiba, você está cometendo um crime, você está cometendo um crime não só ambiental, mas o risco, inclusive, de comprometer a saúde de algumas pessoas, de crianças que vão precisar ser atendidas no pronto atendimento, pessoas que precisam ser atendidas na unidade de pronto atendimento, na UPA, idosos, sem dizer a sujeira, sem dizer as roupas nos varais, a gente já está sem água para poder lavar, então por favor tenha consciência e responsabilidade com relação a não colocar fogo. Tivemos requerimentos por Executivo Municipal com relação à habitação, com relação a programas de saúde, tivemos projetos de leis que tratam de interesse com relação à educação, tivemos projetos de leis que falam sobre pessoas não gratas aqui, que tiveram algumas discussões, divergências de opinião, enfim, foi uma sessão bastante produtiva, com bastante divergência, mas tivemos respeito. Tivemos inclusive algumas manifestações sobre o que tem acontecido a nível mundial com relação à intolerância política. Precisamos ter muito cuidado com relação à intolerância, porque a intolerância ela causa inclusive morte. A gente está, infelizmente, assistindo algumas situações de muita violência e de mortes ao longo no mundo inteiro. Isso não faz bem para ninguém. A política ela precisa ser utilizada como um verdadeiro instrumento de ajudar a vida das pessoas e não de acabar com a vida das pessoas. E aproveitar aqui também para prestar contas, né, do Banco de Serviços Voluntários. Nós tivemos aqui no último sábado uma boa quantidade de voluntários e entidades sociais que puderam se apresentar, e a gente sabe mais uma vez que as entidades sociais em Apucarana tanto fazem pelas crianças, jovens, adolescentes, idosos, e o nosso banco tem contribuído demais em colocar em conexão profissionais e pessoas dispostas a ajudar a vida de outras pessoas através das nossas entidades sociais. Então foi uma sessão bastante produtiva, lembrando que discutimos também a questão da dívida de Apucarana, a dívida bilionária, que a gente precisa tratar com muita responsabilidade. A Câmara Municipal precisa fazer a sua parte com relação a criar uma comissão que discuta junto com o Poder Executivo possibilidade de, no entendimento, junto com o governo federal, com o Tesouro Nacional, relacionamento político, fazer a nossa parte e dar a tranquilidade aos apucaranenses, aos empreendedores, porque uma hora isso vai ser resolvido. Enquanto isso, infelizmente, a Apucarana sofre com relação à redução dos repasses, principalmente do fundo de participação dos municípios, mas entendemos aqui que a administração do prefeito Rodolfo Mota está disposta a realmente arregaçar as mangas, negociar essa dívida e voltar a colocar a Apucarana no mapa das grandes cidades que precisam de investimentos, que têm a sua saúde financeira em dia. Então foi uma sessão produtiva e muito obrigado pela cobertura como sempre.